Oi, tudo bem? Eu vou fazer aqui a correção desses três exercícios. É basicamente mais para a gente entender, revisar mesmo, multiplicação com números decimais, tá certo? Então vamos lá. Coloquei até uns exercícios que são bem peculiares, tá certo? Então, letra A. 1,220 vezes 2.000. Bem, aqui eu vou colocar o seguinte, ó. 1,220 vezes 2.000. Mas 2.000, né? É o mesmo que 2 vezes 1.000, né? 2 vezes 1.000, né? Por quê? Porque 2 vezes 1.000 é 2.000. E isso, eu fiz isso. Isso aqui é propriedade associativa, entendeu? E eu usei pra facilitar a minha conta, tá certo? Então vamos lá. Bem, agora chegou um ponto bem peculiar que eu queria que você visse, certo? Que é a multiplicação. Então vamos lá. No caso, você responderia dessa forma aqui, né? Mas essa não é a melhor forma de responder, assim. Geral, às vezes, da forma como aparece a conta, né? Assim, lendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é nem sempre a melhor forma de responder, tá certo? Então, eu usei primeiramente a propriedade associativa, dividi 2.000, né? E agora eu vou usar a propriedade comutativa, que diz respeito ao fato da gente poder multiplicar na ordem que a gente quiser, tá certo? Então, o mais interessante para a gente agora multiplicar é fazer o 1,220 vezes o 1.000, certo? E deixar para multiplicar por 2 posteriormente. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui embaixo, é só um rascunho, tá certo? 1,220 vezes 1.000. E agora? Bem, a gente tem que notar o seguinte, que o 1.000 tem 3 casas decimais, né? Já o 1,220 tem também 3 casas decimais, certo? Aí você tem que pensar o seguinte, quando a gente tem um número com 3 casas decimais, assim, ó, é só você contar. A gente está multiplicando por ele com outro número que também tem 3 casas decimais, esse número vai perder essa parte decimal dele, tá certo? Agora, deixa eu te mostrar como é que é. Bem, 1,220 é o mesmo que 1.220 dividido por 1.000, tá entendendo? Por quê? Porque quando a gente divide um número por um número que seja múltiplo de 10, a gente faz as casas decimais andarem para a esquerda, entendeu? Por exemplo, ó, certo? Aqui, ó, a gente percebe que tem 3 casas decimais no 1.000, né? Aqui, ó, aí a gente vem contando, ó, da direita para a esquerda, ó. 1, 2, 3, certo? Então a vírgula ficaria aqui, ó, tá entendendo? É essa característica que você queria que você queria que você visse, essa peculiaridade, tá certo? Então, se a gente sabe que, que, que 1,220 é o mesmo que 1.220 dividido por 1.000, então, se eu multiplicar esse número aqui por 1.000, que é igual a esse, não é? São iguais, tá certo? Por 1.000, o que acontece? Por esse 1.000 que está aqui, ó, certo? O que acontece? Quando a gente multiplica o número por 1.000 e divide ele por 1.000, ou o contrário, quando a gente divide ele por 1.000 e depois multiplica por 1.000, não acontece nada, né? Porque a gente está fazendo e desfazendo uma mesma ação, certo? Olha, eu vou cortar esse 1.000, ó, cada zerinho, né? Certo? E o que acontece aqui? 2, certo? Então, é como se você tivesse cortado os 1.000 embaixo e 1.000 em cima. E o que sobrou foi 1.220, tá certo? Então, 1.220 é igual a 1.220. Entendeu? Bem tranquilo, né? E isso aqui não precisa você copiar, não. Isso aqui, ó, eu vejo muito você copiando no caderno aí. Esse raciocínio você faz, mas não precisa, entendeu? Quando você descobre o número, né? Que esse aqui que a gente queria, você pega ele
e põe ali em cima. Agora deixa eu te mostrar como é que é. Vou só apagar esse rascunho para dar mais espaço para eu copiar outras coisas. Certo? Então, aqui ó. Eu já descobri que 1,220 vezes 1000 é 1220, né? Então, na próxima linha, né, ou depois o acento de igualdade, o símbolo de igualdade, a gente põe só o 1220 vezes o 2, né? Ok? E aqui, ó, não tem o que fazer, né? É só multiplicar. Eu deixo essa parte para você, ok? Então a resposta é essa aqui, ó. Tá vendo como é tranquila de copiar? Muitas vezes você fica colocando o raciocínio inteiro aqui na linha, mas não precisa. É só você colocar a parte final, o resultado desse raciocínio que você fez, entendeu? Então vamos lá. E aqui agora a letra B. A letra B tem um raciocínio muito parecido com a questão anterior, né? Essa resolução muito parecida. Então vamos fazer aqui, ó, o rascunho. Tem 4.550 vezes 0,01, né? E como é que a gente faz aqui para lidar com isso, né? A gente sabe o seguinte: quando a gente divide o número por 10, né? Eu tinha falado antes, por exemplo, 1 dividido por 10. O que acontece? A gente pega esse 1 que está aqui, ó, tá aqui em cima, põe aqui do lado e move uma casa decimal para esquerda, né? Da direita para esquerda, olha. Faz assim, ó. Certo? Então, a vírgula vem aqui, entendeu? E como a vírgula não pode ficar na frente de um número, a gente põe sempre o zero, entendeu? Para representar que é um número decimal. Ok? Entendeu isso? Então, no caso, aqui, ó, a gente está percebendo que 0,01 ele tem mais do que um zero, né, na frente dele. Então fica o seguinte: eu tenho 1 sobre 10, né? E o que acontece? Eu tenho 1, aí eu pulei uma casinha decimal, né? Coloquei um zero, mas só que eu quero o seguinte: eu não quero o 0,1, tá entendendo? Eu quero o 0,01, tá entendendo? E o que a gente faz para chegar nesse resultado? Ao invés de dividir só por 10, a gente divide por 100, entendeu? Por 100, que tem dois zeros, tá entendendo? Ou por 100 ou por 10 ao quadrado, que 10 ao quadrado é o mesmo que 100, entendeu? 10 vezes 10 é 100. Deixa só o 100. E o que acontece? Eu coloco o 1, eu pulo uma casinha decimal, certo? Não é aqui que eu vou parar, e eu pulo outra, né? Deixa eu voltar o seguinte, deixa eu voltar só esse passo. Eu pulei uma casinha decimal, né? Pus o zero, mas só que não era aqui que eu queria ficar. Era quando tivesse mais um pulinho, né? 2, certo? Então, é aqui que a casa decimal vem, entendeu? Entre esses dois zeros. Então ficaria 0,01. Compreendeu? Certo? Então, ao invés de eu colocar aqui em cima o 0,01, para eu facilitar a minha conta, eu ponho 1 sobre 100, entendeu? Então vamos lá. Aqui, ó. Ao invés de colocar 1,01, colocar o seguinte: 4.550, só repetindo, vezes 1 sobre 100, né? 1 sobre 100, que é o mesmo que 0,01. E o que acontece agora nesse caso? Lembra que eu falei para você? Não, lembra das propriedades das frações, né? Você já sabe a propriedade das frações e você lembra que quando a gente tem uma multiplicação dessa forma, né? Frações é bem tranquilo de fazer, é só a gente multiplicar base pela base, né? Quem está em cima porque está em cima, quem está embaixo porque está embaixo, né? A gente chega rapidinho no resultado. E então, o que acontece aqui? A gente tem, ó, 4.550 vezes 1,
e 1 vezes 100, né? Tenho 4.550 sobre 100, né? Percebeu? Se não percebeu, pausa um pouquinho e raciocina. Certo, e agora o que é que a gente faz? Bem, a gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente está dividindo o número por 10, ou qualquer múltiplo dele, a gente vai sempre pulando uma casa para a esquerda, né? Mas se for o contrário, multiplicando, a gente pula casas para a direita, certo? Deixa eu simplificar isso. Por exemplo, ó, 2 vezes 100 é o mesmo que 200, né? Só colocar o 2 e repetir os zeros. E agora, se eu só contar 2 dividido para 100. Isso aqui é o contrário, né? Seria 2, 0,02. Entendeu? Aí, por exemplo, você moveu para casa para a esquerda agora, né? Quando tá a divisão. Aí quando é na multiplicação, você move para a direita. Desculpa essa explicação toda. E aqui, ó. Voltando aqui para já essa questão. 4.550 dividido por 100. Como eu tô vendo que eles têm 0 em cima e 0 embaixo, assim, da esquerda para a direita, né? A gente só corta assim, ó, da esquerda para a direita. Eu posso cortar, entendeu? Por quê? Porque é como se fosse aqui 455 vezes 10, tá entendendo? Sobre 100, que é o mesmo que 10 vezes 10. Aí, eu terminei de cortar, e agora o que é que eu faço? O que é que eu tenho? Eu tenho 455 agora sobre 10, né? E a gente tem que lembrar novamente, quando a gente divide o número por 10, a gente anda uma casa decimal para a esquerda. Então, no caso, ficaria o seguinte, ficaria 455, e eu pulo uma casinha decimal lá atrás, ó. Assim, ó. Pulei uma. E onde eu pular, quando eu chegar no pulinho, eu ponho uma vírgula. Então, o resultado é esse. Agora, olha o seguinte, ó. Olha a forma como é que eu vou escrever. Você tá precisando muito aprender isso. Aqui, ó. 4.550 vezes 1 sobre 100. Isso aqui é igual a 455 sobre 100, né? Corta direitinho. Aqui você tem 455 sobre 10, né? Isso é igual a 435,5. Percebe a forma como eu fiz aqui, ó? Só que ficou um pouquinho grande, olha. Eu fiz numa linha só, mas você pode fazer uma linha debaixo da outra, como se estiver escrevendo no seu caderno. Tem 3 minutos o vídeo. Deixa eu apagar o que está aqui embaixo. Certo? Por fim, é bem tranquilo. E aqui, ó, letra C. Eu coloquei 1,01 elevado a 0. Eu já coloquei a resposta, é igual a 1. Mas por quê? Eu quis fazer você pensar. Sabe por quê? Porque geralmente, nem sempre, mas a gente vai encontrar um número com alguns casos decimais, entendeu? 4, 5, 6. E ele vai estar elevado a 0. O que é que significa um número elevado a 0? Significa que vai ser sempre igual a 1, entendeu? Assim, no caso, 10 elevado a 0, isso é igual a 1. 9 elevado a 0, isso é igual a 1. Um número par elevado a 0, isso é igual a 1, entendeu? Com exceção do 0, tá certo? Quando o 0 for elevado a 0, isso é uma indefinição, não existe. Não existe, tá certo? Nesses casos aqui não existe, certo? Um número ímpar, né? Já coloquei o 9. E é isso, entendeu? Toda vez que você achar um número e ele estiver sendo elevado a 0, vai ser sempre 1, né? Sempre 1. Toda vez que você achar um número, assim, o n é um número, tá certo? É elevado a 0, é igual a 1. E agora, se eu tivesse um número
Por exemplo, 1,0. Tá bem tortinho aqui, 1. Deixa eu corrigir. Elevado a 1. O que acontece? Quando o número é elevado a 1, é sempre ele mesmo, certo? A resposta vai ser sempre igual a ele. Ok? Isso para qualquer número, entendeu? Até no caso do zero. 9 elevado a 1 é igual a 9. 10 elevado a 1 é igual a 10. 2 elevado a 1 é igual a 2. Certo? E é isso que eu queria mostrar. Se ficou com alguma dúvida, fala comigo lá por mensagem. Agradeço por você ter assistido. Eu torço pelos seus estudos. Foco e disciplina, tá certo? É isso. Muito obrigado e até a próxima.